3. Eu gostaria de saudar os amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus. É com grande prazer e alegria que estamos aqui para pregar o Evangelho, trazendo a santa mensagem do Senhor, a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Robson, do canal Pregando o Evangelho. Vamos deixar um hino agora para a meditação dos irmãos, para preparar o seu coração à mensagem que vai chegar. Junte aí a pessoa amada, a sua família, porque o Senhor vai falar muito hoje. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um carrasco e um martelo na mão, olhando os pregos e a multidão, sente o grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz, juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele se achegou ao lado do mestre, se agachou e o martelo subiu, subiu, subiu sobre os pregos, desceu, desceu, desceu e bateu, 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 bateu. Ergueram a cruz, lá estava pregado do mundo a luz, nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens a ingratidão.
tudo em silêncio. Nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou a tumba vazia e ninguém se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída, meu mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? E uma voz conhecida se fez ouvir: quem procuras, Maria? Eis-me aqui, eis-me aqui. Ao seu lado estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Muitos morreram, mas eu estou vivo. Muitos não creram, mas eu estou vivo. E pra minha igreja estou vivo, vivo estou. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Vivo estou. Meus amados irmãos, estamos de volta com a palavra do Senhor Jesus, com o tema da nossa pregação de hoje, que é a Páscoa. O que é a Páscoa, meus irmãos? O que é essa festa que é celebrada em todo o mundo? O que é essa festa onde as pessoas enviam presentes, as pessoas compram ovos? O que é essa festa? Onde ela surgiu? Como? Qual é a sua finalidade? Gostaria de estar dando início fazendo uma breve leitura da palavra do Senhor que consta no livro do Êxodo, no capítulo 12, no versículo 3 ao versículo 11. Estarei fazendo aí a leitura e logo em seguida estaremos entrando na meditação. Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o começo dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: no 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for muito pequena para um cordeiro, juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, o tomará, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Guardai-o até o 14º dia do mês. E toda a assembléia da congregação de Israel matará a tardinha. Tomarão do sangue e o colocarão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comais dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, sua cabeça com suas pernas e com sua fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. E dessa maneira o comereis, vossos lombos cingidos,
vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amados, essa meditação ela consiste em dizer onde foi instituída a Páscoa, o que é a Páscoa. A Páscoa, como vimos aqui, ela é uma festa celebrada em Israel pelo povo judeu e ela começa aproximadamente no ano 1250 a.C. E o que acontece ali? Israel está preso no Egito como escravo no ano 1250. E Deus levanta Moisés como libertador de Israel, levanta Moisés ali para tirar o povo da terra do Egito. E o primeiro pacto que Deus faz ali com o povo é o pacto da passagem, é a Páscoa. E a Páscoa ela entra como uma das 10 pragas, a praga do destruidor. Deus ali, aquela noite, enviaria o destruidor que passaria por todas as casas do Egito. Passaria pelas casas dos homens, pelos animais, passaria por todas as portas. E a porta deveria ter ali, aleluia, o sinal do sangue. Ela deveria ter ali a marca do sangue desse cordeiro. O Senhor dá uma ordenança que essa Páscoa teria que ser celebrada com cordeiro de 1 ano, teria que ser celebrada com ervas amargas, teria que ser celebrada com uma família grande. Se a família não fosse grande, se a família fosse pequena, deveria ser celebrada junto com o vizinho, mas não poderia de maneira nenhuma o animal ser cozido na água, o animal estar cru, o animal teria que ser assado e deveria ser comido apressadamente. A palavra Páscoa, meus amados, no Velho Testamento, Pessá, que os judeus comemoram, nada mais é que a passagem, passar por cima. É a passagem que o povo de Israel fica marcado ali da escravidão para a liberdade. É a passagem da morte para a vida. A porta que não tinha, meus amados, aquela marca do sangue do cordeiro, os primogênitos do Egito morreram. Os primogênitos dos animais morreram. O primeiro filho, a primeira filha dos animais morreram. E ali acontece um grande alvoroço no Egito e Faraó ele liberta Israel. Verdadeiramente, meus irmãos, o Senhor ele traz ali o cordeiro. O cordeiro ele representa o pecado. E esse pecado ele só pode ser pago através de sangue. O pão asmo que ele fala representa a sinceridade, representa a santidade. Amados, a Páscoa que foi celebrada, a primeira Páscoa instituída, não foi por homem, meus irmãos, foi por Deus que ela foi instituída. Foi por Deus que ela foi designada, as regras eram bem claras. E por último nós vemos ali a erva amarga representando o sofrimento da escravidão, o sofrimento do povo ali no Egito. Eu gostaria, meus amados, de continuar a leitura, onde ele diz, aqui no versículo 12, eu passarei pela terra do Egito naquela noite, ferirei todo primogênito na terra do Egito, tanto homens como animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos, eu sou o Senhor, e o sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memorial, celebrarei-o por festa ao Senhor através de vossas gerações, e o celebrarei por estatuto perpétuo. Deus deu a Israel um estatuto perpétuo. Deus deu a Israel uma ordenança que deveria ser passada de geração para geração. O destruidor foi vencido. O castigo ali, a escravidão do Egito foi vencida. E o Senhor coloca como símbolo da Páscoa o cordeiro, o animal que deveria morrer no lugar do homem. Ele coloca ali as ervas amargas, representando o sofrimento. Ele coloca os pães asmos, representando a santidade. O Senhor visitou o povo, aleluia, ali no Egito, o povo de Israel, o seu povo, para o levar até a terra prometida, para tirar ele da escravidão. A Páscoa, meus irmãos, a primeira Páscoa,
ela é instituída como o Pessá, como a passagem de todas essas coisas para a nova Canaã, para a terra que mana leite e mel, para a terra prometida do Senhor. A passagem de todo esse sofrimento, de toda essa dor, de toda essa escravidão, para uma nova terra que mana leite e mel. Esse é o significado da Páscoa para Israel. Conforme os anos foram passando, meus irmãos, Deus foi levantando profetas. E essa Páscoa seria um prelúdio do que seria a verdadeira Páscoa. Porque os homens não se converteram ali quando saiu do Egito. Os homens não mudaram seus costumes, os homens não mudaram a sua maneira de viver. Então Deus precisaria novamente fazer um outro pacto, fazer um novo pacto, fazer um novo testamento, fazer algo verdadeiramente que pudesse salvar o homem. Porque todo ano Israel celebrava a festa dos pães asmos, todo ano Israel celebrava a Páscoa, mas Israel não se convertia, Israel não mudava. A Páscoa, Deus deixa ela ali para Israel como um culto, um estatuto perpétuo, mas Israel não se converteu. Essa Páscoa para Israel, meus irmãos, ela acaba ganhando um contexto com o passar dos anos. Eu gostaria de ler com você, aleluia, o livro de Isaías, capítulo 53, que diz assim, capítulo 53, versículos 6 ao 7. Portanto, meu povo saberá o meu nome por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou que digo... Perdão, meus amados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ali, meus irmãos, Isaías, 600 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, do nascimento de Cristo, ele já profetiza para o povo de Israel: olha, Deus vai enviar um Messias e ele vai morrer como um cordeiro mudo. Ele vai sofrer os nossos pecados como um cordeiro mudo. E na presença dos seus tosqueadores ele não abriu a sua boca. Jesus agora, meus irmãos, vai lá e toma a forma do cordeiro. Jesus vai lá agora e toma a forma das ervas amargas. Jesus vai lá agora, meus irmãos, e derrama o seu sangue puro. Jesus vai lá agora e traz um outro contexto, porque o cordeiro agora é Jesus. O pão asmo agora, o pão asmo da sinceridade, o pão asmo da santidade agora é Jesus, esse novo pão. Essas ervas agora, essa amargura ele leva sobre si. Essas amarguras estão sobre Jesus, esses pecados estão sobre Jesus. Eu gostaria de ler com você também o versículo que está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7 ao 8. E diz assim, 1 Coríntios 5, 7 ao 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Irmãos, o apóstolo Paulo traz aqui que Jesus é a nossa Páscoa. Ele traz aqui que façamos festa, não com o fermento velho representa o pecado. Ele fala acerca do fermento novo, ele fala acerca de ser uma nova massa. Não fermento da maldade, da malícia, mas uma nova massa, sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora, meus amados, nós temos a nova Páscoa. Nós temos uma Páscoa que não somente atingiu o povo judeu, mas uma Páscoa que atingiu toda a humanidade através do sacrifício de Jesus Cristo. Essa Páscoa, meus irmãos, que, aleluia, deveria ser celebrada por toda a humanidade, hoje ela toma a forma de Santa Ceia, porque o Cordeiro Jesus foi mudo, foi morto. Ele morreu, aleluia, tomando uma nova forma.
Oh glórias, esse sangue agora ele está não somente nos umbrais das portas das casas, mas ele está sobre a nossa própria vida. Esse sangue que nos livra do destruidor, esse sangue que tem nos livrado da morte. Não podemos, meus amados, rejeitar tão grande salvação. O povo do Egito rejeitou ali aquela salvação que Deus estava dando, porque não quis prestar atenção aos sinais. Então o que aconteceu? O Senhor deu um sinal para Israel, o destruidor veio e não tocou na casa de Israel. O Senhor, aleluia, nos deu um sinal há mais de 2000 anos atrás, ali na terra de Israel, o Senhor Jesus Cristo. E muitos ainda não creem, muitos ainda não têm o sinal do Cordeiro, muitos ainda não têm o sinal do sangue, muitos ainda estão perdidos com uma Páscoa que não é a verdadeira Páscoa. É uma Páscoa mais baseada em fábulas. É uma Páscoa que não pode salvar. É uma Páscoa que não tem nada a ver com passagem. Eu gostaria de perguntar para você: de onde vem o coelho e os ovos? O que tem a ver o coelho com o cordeiro, meu amado, minha amada? Porque sabemos que o símbolo da Páscoa é representado pelo coelho. Coelho, símbolo da fertilidade. Os ovos são o símbolo da nova vida. Irmãos, isso é mito. Você vai ler a palavra de Deus, você vai ler a Bíblia Sagrada, você não vai encontrar comparação de Deus com ovos. Fala da Páscoa, nem com coelho. Isso é coisa do homem. O homem colocou apetrechos para tirar os olhos da humanidade do filho dele, do filho de Deus. O homem colocou apetrechos para tirar os olhos do filho de Deus, da humanidade. E olha o que ele traz. Na Europa, na Alemanha, traz a história da galinha e dos ovos, onde os ovos eram pintados e nessa época eram dados de presente. E é tido como uma época da Páscoa. Foi instituído em muitas igrejas o ovo de Páscoa. Você pode comer, meu irmão, o chocolate o ano inteiro, mas não confunda o sacrifício de Cristo com a falsa Páscoa que é pregada. Não confunda a verdadeira Páscoa de Israel com a verdadeira Páscoa que foi dada aos cristãos, o cumprimento de todas as coisas. E eu vou trazer no versículo agora onde está o cumprimento, com uma Páscoa que não tem sentido, com uma Páscoa que não traz arrependimento, que não traz passagem de morte para a vida. Comer o chocolate não vai tirar você da morte para a vida. Dar ovos de presente não vai tirar você de morte para a vida. Mas só pode verdadeiramente comemorar essa Páscoa que acaba assumindo outro perfil, meus irmãos. Aquele que verdadeiramente se entregou a Jesus Cristo, aquele que aceitou a condição de morte e aceita a nova vida que ele tem para dar. Para o cristão, o significado da Páscoa é o cumprimento da lei de Moisés. É o cumprimento da lei de Moisés, onde Jesus é colocado como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. A maior representação desse sacrifício é a sua morte na cruz, trazido para nós como a Santa Ceia. É o versículo que eu gostaria de dizer para você nessa noite, se você estiver vendo o vídeo à noite, nessa manhã, não importa a hora que você está vendo esse vídeo, à tarde, o que importa é que preste bastante atenção nessa palavra. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 30, ele diz, o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Qualquer que comer desse pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não é uma brincadeira mais. Agora é coisa séria. Agora é o corpo de Cristo que representa o pão asmo. Agora é o sangue de Cristo que representa o Novo Testamento. Agora é uma ordenança, não mais aquele culto perpétuo a Israel, mas agora ele veio e cumpriu essa lei. Ele cumpre a lei nele mesmo. E agora ele toma o lugar do Cordeiro. Ele toma o lugar do sangue na minha e na sua vida. E ele faz uma nova aliança. Essa é a verdadeira Páscoa.
Essa é a Páscoa que o Senhor gostaria que toda a humanidade estivesse comemorando, mas a humanidade não está comemorando. E fato é que muitos cristãos já aboliram esta Páscoa, muitos cristãos já, aleluia, perderam a fé nessa Páscoa. Mas cada um, meus irmãos, como está escrito aqui no Evangelho, vai dar conta de si mesmo. Para encerrar, eu gostaria de trazer o versículo talvez áureo desse momento, que é o que está a última Páscoa, a Santa Ceia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 14 ao 20. Hoje, meus amados, nós fizemos vários capítulos aqui, vários versículos da Bíblia, para que a palavra se complete. Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 20, diz assim: Chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça, antes que eu sofra. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice, havendo dado graças, tomai e reparti entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Você não precisa de mais promessa, essa é a promessa. Essa é a verdadeira Páscoa. Essa é uma Páscoa onde não tem o coelho, mas tem o cordeiro. Essa é uma Páscoa, meus irmãos, onde o ovo de chocolate não faz efeito, mas o que faz efeito é o corpo de Cristo na cruz do Calvário. Esta é uma Páscoa, meus irmãos, onde toda a tradição, onde todos os contos, onde todo o folclore não faz, aleluia, menção do que é a verdade. Talvez veio para distrair um povo numa época remota, mas se você quer descobrir a verdade é essa. Essa Páscoa agora é a Santa Ceia. A sua passagem, a minha passagem foi comprada por Jesus Cristo na cruz do Calvário através do seu sangue. E faz uma alusão como o povo de Israel saiu do Egito através daquele cordeiro, através daquele sangue. Agora a humanidade inteira sai da escravidão do pecado, através do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Esse, como ele mesmo fala aqui, esse é o cálice do Novo Testamento. Porque o Velho Testamento ele cumpriu, meus irmãos, nesse momento. E agora ele cumpre nele mesmo a Páscoa judaica e começa um novo tempo. Começa aqui agora a Santa Ceia. O apóstolo Paulo traz isso claramente. Pare, meu irmão, pare, minha irmã, medite, reflita. É tempo de mudança, é tempo de voltar ao Evangelho, é tempo de começar a entender o que está acontecendo. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada. Deixe de folclore, deixe de meninice, de brincadeira. É tempo de voltarmos ao Evangelho. Jesus te ama. Jesus quer te mostrar o caminho certo. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa passagem. Não existe outra forma de vencer o pecado. Não existe outra forma de vencer a morte. Ele é a passagem para a vida eterna. Ele é a passagem para a santidade. Ele é a passagem para o perdão. Ele é a passagem do amor. Quando Deus permitiu que o seu Filho Jesus Cristo morresse ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados, Deus estava cumprindo a sua palavra, que esse Cordeiro tiraria verdadeiramente o pecado do mundo. Guarde essa mensagem no seu coração. Compartilhe com aquele que você mais ama. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus venha trazer aos corações a sua mensagem. Venha trazer ao seu coração esclarecimento. Venha trazer à sua mente conhecimento. Preste bastante atenção, porque o Espírito Santo continua falando aí no seu coração, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que esta palavra possa alcançar o maior número de pessoas. Que a partir de hoje, ó Pai, o significado da Páscoa
verdadeiramente venha a ser compreendido pelas pessoas. Que esse dia venha a ser lembrado, venha a ser comemorado como o dia da sua morte. O dia que com a sua morte o Senhor nos deu a vitória. O dia que com o seu sofrimento o Senhor tirou de nós o peso, o castigo. O Senhor tirou de nós o sofrimento. O dia, Senhor, que com aquele sangue derramado o Senhor nos livrou do destruidor. O Senhor nos livrou do acusador. Converte o teu povo, ó Pai. Converte a tua nação através desse sacrifício do teu Filho. Que as almas venham a se render a Ti. Que as pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade e possam ter uma nova vida através do sacrifício do teu Filho, a nossa Páscoa, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que foi morto por nós. É o que te pedimos, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre a nossa vida. Revela, Senhor, o teu evangelho. Salva as almas. Recebe, Senhor, o teu povo e toma a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você possa meditar a cada dia. É um prazer, é um motivo de grande alegria poder pregar esse evangelho, poder trazer um pouco da palavra de Deus. Continue meditando nos versículos aí na sua casa, junto à sua família. Se você tem dúvidas ainda, eu tenho certeza que o Senhor Jesus pode tirar todas as suas dúvidas. Um muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito a fortalecer este canal, o canal Pregando o Evangelho. Eu sou o pastor Robson e vos desejo a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a propósito, não é pecado comer ovo de chocolate, não é pecado comer chocolate, mas não faça do sacrifício da Páscoa, não faça desse dia um dia que recebemos a redenção do Senhor, um dia que recebemos um presente de Deus, um dia misturado com folclore, um dia com coisas que só servem para distrair. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.